Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos nessa série de mensagens sobre maturidade. E o tema da nossa mensagem é o preparo que eu deveria ter. O preparo que eu deveria ter no Senhor em todos os momentos da minha vida. Vamos ler então Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 7, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como eu prometi a Moisés. Todo o lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês e todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Feche seus olhos, vamos investir um momento em oração. Deus Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor já é mais do que bem-vindo aqui nesse lugar. Nós sentimos a Tua presença, nós sentimos algo sobrenatural acontecendo aqui nessa noite hoje, e por isso nós te louvamos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fará em nosso coração, em nome de Jesus. E toda a igreja diz... vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você já teve uma experiência sobrenatural com Deus, mas hoje, desde as 6 horas da tarde, está acontecendo algo sobrenatural aqui nessa casa. A gente estava reunido, Bruce, Letícia, eu, na salinha ali em cima. E, nossa, Deus tem usado esse casal. Eu queria uma salva de palmas para o Bruce e para a Letícia nessa noite, amém? Glória a Deus pela vida deles. Aleluia. E nós estávamos orando e Deus tem levantado esse casal como intercessor. E Deus tocou o coração deles para que a gente começasse todos os cultos a partir de hoje, levantássemos um clamor durante 1 hora de oração interrupta, e a gente estava orando e Deus falava. Irmão, estava muito assim. Eu até falei com o Lucas, brinquei com o Lucas: se você subir lá, meu amigo, está com mais fumaça do que a sua máquina de fumaça aqui embaixo, que a névoa de Deus está gigantesca lá. E Deus, ele falava muito comigo sobre essa questão de maturidade. A casa precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos deixar de ser crianças e nos tornarmos homens e mulheres. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz que quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que me tornei homem, ajo como um homem. E sobre essa mentalidade que nós falamos, irmãos, eu creio que o ano de 2025 será um ano de maturidade para a minha vida e para a sua vida. Quantos creem nisso? Maturidade dói. Maturidade, como eu disse na semana passada, é como
É como se fosse Michelangelo fazendo sua obra de arte e batendo o seu martelo e tirando lascas, e Deus está tirando lascas da nossa vida. E para que nós possamos nos tornar a melhor obra de arte de Deus, Ele vai ter que tirar pedaços que atrapalham o nosso decorrer. Alguns meses atrás eu preguei sobre as tentações e as provas que o mundo nos traz. Quando o mundo te espreme, quando o mundo faz algo contra você, é como se fosse um suco de laranja. Quando você pega uma laranja e espreme ela, ou ela pode sair o melhor suco, ou ela pode sair o pior suco da sua vida. Quando o mundo nos espreme, quando as pessoas nos colocam em xeque, quando as pessoas nos colocam às provas, qual o sabor, qual o aroma nós exalamos? O de Cristo ou das nossas decisões? Falando sobre maturidade e pedindo a Deus para que faça uma transformação por completa, será que nós temos pedido a Deus para que tire de nós coisas que nos afastam dele? Por exemplo, como perdoar as pessoas, amar as pessoas. Perdão é algo muito difícil, sim ou não, casa? Perdoar quem te ofendeu, perdoar aquele que te passou um calote, perdoar aquele que te maltratou, perdoar. O que nos difere do mundo? O que nos difere das pessoas do mundo? O que nos faz diferente enquanto cristãos? Porque se você estiver no meio da multidão, as pessoas precisam ver em você algo diferente, e tem que ser algo muito diferente. Uma coisa que eu estava pensando é que muitos vão à igreja, muitos decoram textos bíblicos, muitos conhecem muito da Bíblia. Eu sei que tem pessoas aqui nesse lugar que talvez teologicamente entendem muito mais do que eu, que o Alisson, do que qualquer outra pessoa aqui. Amém pela sua vida. Mas às vezes nós sabemos demais da Bíblia e nos tornamos pessoas muito chatas. Às vezes nós queremos entender muito de Deus e não queremos entender nada do nosso próximo, e nos tornamos crentes chatos. Quantos aqui nessa sala, nesse lugar, já foram machucados pelo Evangelho? Quantos de nós nos decepcionamos devido às regras que colocaram sobre nós, devido às doutrinas que estabeleceram sobre nós? Sabe algo que Deus falou comigo, e eu quero muito que você anote nessa noite: é impossível você ser espiritualmente maduro, mas permanecer emocionalmente imaturo. Quantos creem nisso? É impossível você ser espiritualmente maduro e ser cheio do Espírito Santo de uma tal maneira, mas o seu emocional você ser totalmente imaturo. Você não conseguir receber as palavras que as pessoas te falam, você não conseguir receber as notícias. Eu tenho pensado muito sobre a maturidade nossa enquanto casa. Josué estava chegando em seu momento de transição, substituindo Moisés, era um momento decisivo da sua vida, e nós falamos aqui que toda transição gera uma maturidade sobre a nossa vida, e se nós estamos transicionando de 2024 para 2025, nós estamos passando um momento de maturidade. Mas Deus vem até Josué e não lhe dá um plano perfeito, mas Deus dá uma promessa. Queria te falar isso algo nessa noite, irmão. Eu quero toma posse isso no seu coração. Deus não te dá um plano perfeito para 2025, mas Ele te deu uma promessa: eu não te deixarei e não te abandonarei esse ano e jamais. Quantos creem nisso? Será que eu estou pregando só para 2 pessoas, gente? Quantos creem nisso nessa noite, amém? Vamos lá, casa. Cutuca quem está do seu lado, fala para ele: acorda, irmão. Vamos lá, irmão, fala para ele, são só 7h50 da noite, não está na hora de dormir. Tem pessoas aqui que eu conheço que dormem 9 horas da noite, e eu fico chocado às vezes. Mas não está na hora da gente dormir. É hora de nós entendermos que Josué experimentou um momento de fé.
Eu quero experimentar um momento de fé em 2025, amém? Eu quero experimentar o melhor de Deus nessa terra em 2025. Irmão, a fé é eu entender. A fé é eu entender que por mais que eu pise na água líquida, mesmo assim, a palavra de Deus se torna sólida debaixo dos meus pés. Por mais que eu pise em lugares onde eu jamais entenderei, por mais que eu vá a lugares que eu jamais pensei, a palavra de Deus ainda é sólida sobre os meus pés. Aleluia. Aleluia. Nessa noite eu quero só que você tenha fé no Senhor. Assim como Deus fala para Josué, em todos os lugares onde ele pisar será a herança dele, assim o Deus fala conosco nessa noite: aonde você pisar será seu por herança. Quantos creem nisso? Irmão, eu estou dando risada porque eu estou lembrando que era um grande sonho nosso ter uma caminhonete um dia, meu e da Janaína. E eu sempre tomei muito essa palavra: onde você pisar, a planta dos seus pés será seu. E eu lembro que um dia nós estávamos numa concessionária e tinha uma caminhonete linda, maravilhosa, tal, e assim, sempre Thales, nunca preparado para algumas ocasiões, e eu estava de bermuda, de chinelo, camiseta cavada, e eu imagino que o vendedor olhou e falou: esse cara aí não vai comprar nada. E realmente não comprei, ele teve razão disso. Mas eu entrei na caminhonete, sentei, irmão, sentei na caminhonete. Era uma caminhonete linda, teto solar. Aí veio essa mensagem na minha cabeça: aonde eu colocar a planta dos meus pés será meu. Eu joguei o chinelinho de lado. Senhor, meu pé já está aqui, Pai. Agora só caiu o Pix na conta. Eu lembro que a gente saiu e a Janaína pôs a mão na caminhonete e falou: Deus, se for da sua vontade. A gente espiritualiza essas coisas e a gente dá muita risada. Mas quantas vezes, irmão, eu já coloquei em pé, declarando. Na minha casa mesmo, quando a gente chegou lá, a minha casa é a primeira casa do bairro São Benedito. Só para você ter noção. E eu lembro que quando a gente chegou naquele lugar, ninguém dava nada, assim como ninguém deu nada aqui por esse lugar. E aí, estava tendo muito problema com a gente assinar o contrato, porque era uma casa que era uma herança, estava dividida entre quatro irmãos, e tinha uma irmã, uma abençoada, que não queria assinar o contrato de jeito nenhum, e a gente já tinha pagado um pedaço da casa e tudo mais. Eu lembro que um dia à noite, a gente foi lá para a porta dessa casa, de chinelo, bermuda, camiseta cavada. Parei na porta da casa, irmão, dessa vez eu não pensei duas vezes. Eu desci, eu tinha um Ninho 92, que eu chamava ele de Kinder Ovo, porque ele era branco, e nós mudamos o documento dele para fantasia. Então eu plotei ele de preto por fora, então ele parecia um Kinder Ovo. Ele era pretinho por fora e branquinho por dentro. Nosso Ninho não descia o vidro, no sinaleiro a gente tinha que abrir as portas do carro e ficar balançando para entrar vento. Você viu tanto que o nosso Ninho era de guerra. E aí eu lembro que a gente chegou na porta de casa, dessa casa, irmão, eu desci, mas eu desci com sangue no olho. Eu bati a porta, já tirei meu chinelo no asfalto, pisei com o pé e falei assim: capeta, essa casa é minha, esse lugar me pertence. Irmão, não estou falando para você fazer toda vez isso, mas se você fizer isso de vez em quando, é bom. Mas entende que aquilo que Deus derramou sobre a vida de Moisés estava seguindo Josué. E Deus tinha uma promessa e tem uma promessa sobre nós, dizendo: aonde você for, eu te abençoarei, não te abandonarei, e aonde você pisar, será seu por herança. Quantos têm fé nisso nessa noite? Irmãos, nós precisamos romper as barreiras, romper as situações que nos afastam de Deus. Deus fala para Josué: medita nessa palavra, Josué. Deus fala para Josué: Josué, você quer ser abençoado? Medita nessa palavra. Só que tem um detalhe, irmão, presta atenção. No livro de Josué,
quando Deus fala para Josué: medite nessa palavra de dia e de noite. Você sabe quantos livros tinham? Já ouviu falar de uma coisa chamada Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os livros, é a sequência de livros que o povo judeu acredita. Nessa época de Josué, existiam 5 livros, e Deus deu uma promessa para ele, e disse: se você meditar nessa palavra de dia e de noite, eu jamais te abandonarei e jamais te deixarei. Sabe de uma coisa que nós temos que pensar a partir de hoje, irmãos? Nós não temos apenas 5 livros mais na palavra de Deus, nós temos 66 livros onde nós podemos nos apoiar e declarar que o Senhor permanece conosco todos os dias da nossa vida. Será que você pode aplaudir a Jesus essa noite por isso? Será que você pode declarar isso? Eu tenho a palavra do Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso acreditar. Se Josué tinha 5 livros e ele permaneceu fiel no Senhor, quem dirá 66 livros? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para ser um líder escolhido de Deus? Porque que Deus viu em Josué? O que Deus viu na vida de Josué? O que Josué tinha a mais? O que Josué tinha a mais? Quando eu olho para a nossa igreja e vejo a Casa Voadora, eu falo Casa Voadora num momento difícil, irmão, olha, eu não sei se você tem acompanhado a internet nos últimos dias, mas a gente vem vindo numa sequência de escândalos de igrejas com lavagem de dinheiro, igrejas corruptas, pastores adúlteros, pastores pedófilos, pastores que têm destruído as suas igrejas, ministros de louvores que têm destruído, pastores brigando para quem vai ter o nome de uma igreja ou do outro. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Apocalipse escreve que no final dos tempos era irmão contra irmão. Qual é o primeiro pecado depois de comer o fruto? Qual é o primeiro pecado que nós vemos na Bíblia? Caim e Abel. Nós vemos um homicídio, irmão contra irmão, igreja contra igreja. A minha igreja é a melhor, a sua não é. A minha igreja nós fazemos isso e aquilo, a sua não é. A sua igreja é pequenininha. Irmão contra irmão. Nós deveríamos sentir vergonha disso. Nós deveríamos chorar pela igreja no Brasil. Nós deveríamos, como nunca, nos abraçarmos agora e falar: irmão, independente de qual seja a sua linha teológica, independente se você é o cara do reteté que roda, ou independente se você é o cara que gosta de ler a Bíblia sossegado, ou independente se você é o cara que grita, fala, vamos orar, vamos nos abraçar, porque nós somos o povo escolhido do Senhor. E tudo aquilo que eu tenho clamado por essa casa, tudo aquilo que eu tenho clamado pela nossa igreja, Casa Voadora, é para que nós possamos amadurecer. Há 6 anos atrás, quando nós começamos em 5 amigos essa obra, quantos disseram para nós: olha, vocês não vão dar em nada, não vai acontecer nada, não vai virar nada. E aí eu vejo em um momento, numa estação do mundo, onde as igrejas têm fechado, onde as igrejas têm regredido, onde as pessoas têm sido muito machucadas, onde nós vemos escândalos acontecendo, eu vejo a Casa Voadora prosseguindo para o alvo, eu vejo a Casa Voadora subindo mais alto, eu vejo a Casa Voadora abraçando as pessoas, eu vejo a Casa Voadora orando pelas pessoas, e nós entendendo qual é o nosso papel nesse mundo. Amém? Quantos fazem parte disso? Me senti sozinho agora nesse momento. Me bateu um desespero, porque a gente não pode nem usar mais a expressão que foguete não dá ré. E Elon Musk quebrou todo o nosso barato. Mas eu creio que se o Senhor mandou a gente prosseguir enquanto igreja, nós vamos prosseguir, nós vamos adiante, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Casa Voadora. Nós vamos crescer em maturidade.
Mas como podemos ser líderes como Josué? Eu quero pregar bem rápido sobre isso. Dê tudo que você tem. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: dê tudo que você tem. Vamos lá, fala para ele. Fala para quem está do seu lado. Vamos lá, fala para ele: dê tudo que você tem. Fala para ele: dê tudo que você tem. Vamos lá, gente. Dê tudo que você tem. Como nós nos podemos tornarmos líderes como Josué? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Êxodo 33, 7. Nós vamos ler exatamente o texto que eu li durante o louvor. E o título é a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de a tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim quando Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam, vamos lá, gente, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Agora preste atenção nesse texto, versículo 11, concentra nisso. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava daquela tenda. Como eu posso ser um líder? Como eu posso ser chamado assim como Josué? Número 1, anote comigo isso: Josué tinha a capacidade de seguir. Irmão, entenda uma coisa: Moisés estabelecia uma tenda do lado de fora daquele arraial, e ele chamava como a tenda do encontro. E todas as vezes que Moisés entrava, uma nuvem de glória descia sobre aquela tenda, e as pessoas ficavam do lado de fora da sua tenda, todos prestando atenção sobre aquilo que Deus ia falar na vida de Moisés, sobre aquilo que Deus ia falar ao coração de Moisés. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala que eles ficavam apenas em pé, olhavam, faziam um churrasquinho. O que a Bíblia fala? Que eles adoravam, cada um à porta da sua tenda, permaneciam sobre os seus pés e adoravam. Então Deus falava com Moisés face a face, como um amigo. E sabe o que mais me chama a atenção? Porque até aí tudo bem, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, mas o que mais me chama a atenção é porque Deus falava com Moisés e acabava aquele momento único, e a Bíblia fala que Josué não ia embora. Josué permanecia naquele local. Josué era um auxiliar apenas, mas ele permanecia. Por que Josué permanecia, irmão? Ele queria continuar sentindo a presença do Senhor. Senhor, não se afaste de mim. Senhor, eu quero continuar ouvindo a tua mensagem, eu quero ouvir a tua palavra. Sabe, irmãos, tem domingos que a gente vem para cá, como esse domingo hoje, que dá vontade de eu jogar um colchãozinho aqui e falar: eu vou ficar aqui, irmão. Amanhã é segunda, a gente trabalha, mas dá para segurar até umas 7 da manhã, fácil aqui, orando. Eu acho que vou pregar até meia-noite hoje, tá massa. Teve irmãos que falaram: misericórdia, o feijão está cozinhando lá em casa. Faz isso, pastor. Josué não saía, Josué não se desviava, Josué queria permanecer. Sabe de uma coisa? Muitos, preste atenção nisso, anote isso: muitos querem ser líderes, mas poucos querem ser seguidores. Muitos querem liderar, muitos querem ter uma posição, muitos querem ser o maioral, muitos querem fazer muitas coisas, mas poucos querem ser um seguidor de Jesus. Muitos querem mandar, mas poucos querem seguir. Sabe uma coisa que eu vejo nessa casa? E na sexta-feira a gente teve a nossa reunião de voluntários e foi algo incrível. Cadê os voluntários aqui dessa casa? Faz barulho aí, voluntários. Irmãos, a gente fez um churrasco, foi maravilhoso, mas foi um momento que a gente falou sobre a maturidade, sobre a nossa visão de 2025.
E a gente conversando, nós falamos sobre várias coisas, falamos sobre nossas ofertas, sobre nossas doações, falamos sobre maturidade, e eu tive o prazer de poder apresentar, e a Bíblia nos fala no livro de Êxodo, ainda em Êxodo, que Moisés decidia as coisas do povo, do arraial. Êxodo capítulo 18, Moisés definia coisas do arraial, e ele ali, eu imagino que ele era o cara que tocava o chifre ali, fazia o som. Moisés era o cara que orava pelas pessoas, Moisés era o cara que disciplinava as pessoas, Moisés era tudo, todas as coisas estavam sobre a vida de Moisés. Mas um momento, o sogro de Moisés, Jetro, fala: Moisés, cara, você precisa dividir essas funções, você precisa de líderes com você. Então aí nós vemos onde surgem as 12 tribos, né? As tribos, temos a tribo de Judá, de Naftali e tantas outras tribos. E eu tive o prazer nessa sexta-feira de poder apresentar 3 homens de Deus que estarão sobre a frente da liderança dessa casa. E talvez não seria um momento tão oportuno como esse momento de poder apresentar também para vocês. E eu queria muito que vocês aplaudissem esses homens que vão nos ajudar, que vão ser conselheiros, vão discipular, nós vamos decidir coisas juntos. E eu queria que você aplaudisse a vida do Lucas, do Alisson e do Bruce nessa noite, em nome de Jesus. Faz barulho pela vida desses homens, amém? Glória a Deus. Sabe, é com grande felicidade, porque quem tem acompanhado os 12 dias de oração sabe que tem dias que eu estou na bateria, tem dias que eu estou no baixo, tem dias que eu estou na guitarra, tem dias que a gente canta, mas poder ver a casa sendo amadurecida, poder ver a casa crescendo segundo Cristo é o nosso cabeça. Sabe, Cristo é o cabeça dessa igreja, amém? Quantos creem nisso, que Cristo é o cabeça dessa igreja? Sabe, irmão, uma coisa você tem que tomar cuidado. Quantos lugares nós temos visto falar que Cristo é o cabeça da igreja? Aqueles que conhecem pouco sobre biologia, assim como eu, sabe que se você cortar a cabeça de uma cobra, o que acontece com essa cobra? Ela morre de uma vez? Ninguém conhece nada sobre biologia, gente? Não, vocês não assistem Discovery Channel? Se você cortar a cabeça de uma cobra, ela fica ainda balançando lá um tempão. Fica lá. A serpente ainda fica viva lá de algum jeito, não sei como, mas fica. Em alguns lugares as pessoas não têm colocado mais Cristo como cabeça, tem colocado o louvor como cabeça, tem colocado o pastor como cabeça, a instituição como cabeça. Mas nesse lugar, nessa casa, a casa voadora, Jesus Cristo é o nosso cabeça. Ele é aquele que reina e vive aqui nesse lugar. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Deus é o nosso cabeça. E a Bíblia fala que Josué permanecia do lado de fora dessa tenda. Algo que você tem que entender, irmão, se você quer ser maduro no ano de 2025, permaneça no Senhor. Assim como essa casa é uma comunidade, permaneça em comunhão com o Senhor. Não permaneça na multidão, porque a multidão são pessoas que fofocam. A multidão é um lugar onde pessoas desejam a derrota do outro. A multidão é onde as pessoas querem a destruição do outro. Sim ou não, gente? Se você vai na rede social, tem uma coisa muito engraçada que eu e a Jana faz. A gente faz junto. Quando a gente viaja, é impressionante. A Janaína fala assim: Thales, não posta nada. Eu falo: amor, eu só queria postar uma foto. Ela: não posta. Porque toda vez que a gente posta, acontece algum problema. Sei lá, o carro estraga, o pneu fura, o menino fica doente. Ela fala: não posta nada. Ah, pastor, então você está falando de uma superstição gospel. Olho gordo. Ó, pastor, uma arrudinha atrás da orelha, 2 salzinhos grossos no carro, já resolve seu problema. Não. Mas eu creio em pessoas. Pode soar estranho no seu ouvido, mas eu não creio em pessoas com possessão demoníaca. Eu creio em pessoas que às vezes são o próprio demônio, pessoas que querem o mal. Quando você conhece um cara que teve a coragem de molestar de uma criança, esse cara é um mal. Quando você conhece uma pessoa que deseja a derrota da empresa do próximo, esse cara é o próprio mal.
E quando eu entendo sobre minha maturidade, eu entendo que eu não faço parte dessa multidão. Eu sou escolhido do Senhor e eu não faço parte de todos, eu não sou todo mundo. Eu sou a diferença que Deus me chamou para ser. Eu quero terminar essa mensagem e eu quero que você abra sua Bíblia em Números capítulo 11, versículo 28, que diz assim, Números 11, 28, vamos ler até o 30, diz: Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Deixa eu só te contextualizar para você continuar entendendo. Moisés estava na tenda do encontro, Deus pede para Josué chamar vários líderes, e Moisés era o cara que tinha o dom de profecia, profetizava sobre a vida das pessoas, falava sobre aquilo que Deus tinha para a vida delas. E aqui nesse momento da história, outros homens começam a profetizar, outras pessoas começam a profetizar. Então Josué, que era um servo bom e fiel, meio sangue no olho, lembra de alguém lá próximo de Jesus? Meio sangue no olho, fala: Moisés, esses caras estão profetizando igual você, cara, a gente não pode aceitar isso. E aí versículo 29, mas Moisés respondeu: você está com ciúmes de mim, Josué? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Se você quer ser maduro em 2025, algo que eu tenho para dizer para você é: escolha. Escolha a quem você vai seguir. Escolha quais serão suas decisões. Assim como Josué com ciúmes de Moisés, nós vemos Pedro chegando para Jesus e falando assim: Jesus, olha, a parada é o seguinte, você vai morrer na cruz, mas eu vou junto, hein? Não vou deixar, na verdade eu não quero nem deixar que o Senhor morra. Você não morre, não vai morrer, Jesus. E o que Jesus fala para Pedro? Afasta de mim, Satanás, sai do meu pé, jacaré, lepo, sai. O que Moisés fez com Josué? Josué, afasta de mim, cara, afasta de mim. E muitos de nós achamos que esses dois que aprenderam os caminhos do Senhor, e eu quero, cara, muito que você preste atenção, que eu acho que é o melhor momento dessa pregação. Nós aprendemos algo nessa palavra, nós aprendemos algo tão fenomenal com esse trecho, porque ambos conheceram a dor da correção. Os dois, Josué e Pedro, conheceram a dor da correção. Mas de uma coisa eu sei, que eles não desistiram da jornada. Quantos de nós somos repreendidos e não sabemos reconhecer a dor da correção? A minha pergunta para você é importante como você corresponde às celebrações, e é importante como você responde às correções. E isso sempre vai impactar na sua dedicação com a vida. Você é o tipo de pessoa que se ofende com uma correção? Cara, isso é maravilhoso. Você fazer o teste do não. Alguém já viu aquele filme Sim Senhor, do Jim Carrey? Alguém já viu esse filme? Se você nunca viu, assista, é maravilhoso esse filme. Ele aprende a dizer sim para tudo. É interessante ter um coach que sai andando descalço no meio da plateia, dá um microfonado na cabeça dele e fala: diga sim! Aí ele fala: sim! Vamos dizer sim! Todo mundo sim! Quer ver? Vamos dizer sim em toda a casa! Vamos lá, sim! Aê! E aí você sai daqui motivado. Tudo é sim. Aí ele fala assim: olha, chega uma promoção para ele. Você quer fazer um curso de chinês, mandarim? Sim. Você quer comprar um colchão que a taça de vinho não cai? Sim, eu quero. Você deseja ir numa festa? Sim. Ele começa a falar sim para tudo. E chega um momento na vida dele que vira um caos, porque ele disse sim para tudo. Ele disse sim para todas as coisas. E muitos de nós aqui somos desse jeito. Queremos só ouvir um sim. Quando alguém fala um não para você,
você faz um beijo. Não quero ir naquela igreja. O pastor falou que eu preciso resolver. O pastor falou que estou pecando com a minha namorada, a gente está tendo relação sexual antes do casamento, é errado. Eu não vou voltar. Não, ele está errado. Não, o pastor falou sobre oferta. Ixi, não, viaja. Não, eu quero ouvir uma igreja que diga sim. Uma igreja que diga que eu sou bom. Uma igreja que diga que o meu ano vai ser uma bênção, que o meu ano não vai ter provações. Eu quero uma igreja que só massageie o meu ego. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, você está no lugar errado. Porque a gente só vai saber sua maturidade conforme o não que você ouve. Quando alguém fala para você assim, cara, você não vai fazer isso, você não vai subir para pregar, você não vai subir para cantar. Quantas vezes eu ouvi isso do meu pai? Eu quero dar esse exemplo. Eu lembro que na minha adolescência eu tocava bateria na igreja, e várias vezes meu pai descobriu vários pecados da minha adolescência. E eu chegava todo animadinho no domingo. Não sei se acontece isso hoje em dia, mas o baterista sempre avisado das meninas. Então eu chegava, a Janaína me olhava, parece que eu tocava até mais forte a bateria, ficava até mais inspirado. E tem uma regra nos bateristas: se a menina te olha, você dá uma virada, ou você conquista o coração dela e acerta a virada, ou você vai ser um desprezo entre os músicos. Eu aprendi essa com o Leléu. E aí eu chegava animadão, vou tocar hoje. Meu pai falava para mim, não, hoje você senta. Você desobedeceu sua mãe, você estava vendo coisa errada na internet. Senta, você não vai tocar. Meu pai não sabe de nada. Eu orei, eu pedi perdão a Deus. Meu pai não sabe de nada. Aí chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu preciso entender uma coisa chamada submissão. Você sabe o que é submissão? Você já aprendeu essa palavra alguma vez? Quando o seu chefe fala algo com você e você entende que você, mesmo você não gostando, mas se você aceitou um dia aquele emprego, você tem que ser submisso porque você aceitou aquele emprego. Você sabe o que é submissão? Eu acho que a cultura nossa tem esquecido que é uma palavra chamada submissão. Eu não estou dizendo para você ser submisso ao pastor. Olha, o pastor é Deus e nada me faltará. Mas o que eu estou te dizendo é que nós precisamos aprender a ouvir os nãos da vida, e às vezes ouvir quando as pessoas vão falar dos nossos pecados, e entendemos que Deus quer transformar o nosso coração. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz, porque, e esse texto, Romanos 5, 19, a Nanda ministrou ontem no nosso devocional antes de dormir, e eu falei para ela, Nanda, me fala esse texto que eu quero pregar amanhã. Abra comigo e marque esse texto. Porque como por meio da desobediência de um só homem, ou seja, Adão, são muitos que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão justos. Yeah! Se Adão foi um vacilão, Jesus venceu por nós. Porque eu tenho que aprender a ser obediente. Quantas vezes a palavra tocou daqui de cima desse palco no seu coração, para que você transformasse a sua vida, para que você abandonasse as coisas erradas da sua vida, e mesmo assim você se acha autoritário, o todo-poderoso, o dono do seu ego, e você não transforma a sua história. Até quando você vai brincar de ouvir Deus, entrar por um ouvido e sair por outro, e não vai ser um homem suficiente para transformar a sua vida? Porque nessa noite eu não falo com meninos aqui, eu falo com homens aqui nesse lugar. Eu não falo com meninas, eu falo com mulheres aqui nesse lugar. Até quando você vai fugir da presença de Deus? Deus não quer meninos e meninas, Deus quer homens e mulheres, homens
que pensem com sabedoria, homens que honrem a sua esposa, homens que não sejam adúlteros, homens que sabem edificar a sua casa, homens que saibam amar a sua esposa, mulheres que sabem orar pela vida do seu marido, mulheres que saibam abençoar a sua casa. É isso que Deus procura sobre maturidade sobre nós. Quantos estão aqui comigo ainda nessa noite? Fiquei com medo de você já ter fugido. O sim, ele pode trazer alegria. O sim traz alegria em nossa vida, mas o não mostra realmente nossa maturidade. Êxodo capítulo 17, versículo 10 diz assim: Josué foi então, presta atenção comigo, leia rapidinho. Josué 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiu no alto da colina. Irmão, eu já preguei sobre essa mensagem, mas como eu gostaria de ter a visão de Moisés, porque se você não sabe, eu preciso dar um leve resumo. Os amalequitas vieram e confrontaram o povo judeu. Então os judeus estavam perdendo, o povo de Israel estava perdendo para os amalequitas. Então Deus manda que Josué suba ao alto do monte. E Moisés, lá em cima desse alto do monte, ele levanta suas mãos e começa a interceder. E de repente, enquanto ele está com as suas mãos levantadas, o povo está ganhando a guerra. Mas quando Moisés abaixava suas mãos, o povo começava a perder a guerra. Então Arão e Hur veem que quando Moisés levanta a mão, dá tudo certo, quando abaixa dá tudo errado. Eles resolvem subir, cada um segura a mão de Moisés, ficam lá segurando a mão de Moisés. De repente eles se cansam, que eles colocam até uma pedra debaixo dos braços de Moisés para ficar segurando. E quantos nós ouvimos essa pregação nessa perspectiva de levante a mão, ganhe a vitória, permaneça? Mas eu queria chamar a atenção por um cara. Josué foi então lutar contra os amalequitas. Enquanto Arão e Hur estavam lá segurando o braço do intercessor, enquanto Moisés estava intercedendo, Josué foi à luta. Josué foi à luta. Josué tinha uma vontade de lutar. Irmão, por último eu quero que você anote isso. Se 2025 nós vamos amadurecer, nós precisamos ter vontade de lutar. Diga comigo, vontade de lutar. Eu preciso entender que em meio à bagunça da sociedade, eu não vou desistir. Irmão, meu trabalho pode estar por um fio, minha demissão pode estar na minha cabeça já assinada, mas eu não vou parar de lutar esse ano. Eu não vou desistir, porque eu sei no Deus que eu confio. Eu sei no Deus que transformou a minha casa. Eu sei no Deus que transformou a minha família. Eu sei no Deus que abre portas. Eu sei no Deus que pode todas as coisas. Quantos creem nisso? Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Aleluia! Eu tenho vontade de lutar, irmão. Eu tenho vontade de lutar. Essa semana eu tive o privilégio de ver um homem que não tem os seus dois braços, tocando em uma sinfonia, piano com os pés. Juntamente com ele tinha um rapaz que também não tinha os dois braços e tocava uma guitarra maravilhosamente com os pés. E eu pensei, cara, eu tenho meus dois braços, tenho as minhas pernas, eu tenho 2025 para perder 20 quilos. Amém? Você está comigo nessa, irmão? Vamos lá casa, vamos emagrecer juntos? Teve uns que já disseram misericórdia, pensaram na pizza após o culto. Mas eu olhei para aquilo e falei, Deus, eu tenho todas as ferramentas. E quantas vezes eu penso em desistir? Eu olho para minha família, eu olho para a igreja e falo, Deus, eu quero desistir. E eu vejo sobre a promessa de Deus sobre Josué: eu não te deixarei, não te abandonarei. Seja apenas forte e corajoso. Você consegue entender isso, irmão? Ser forte e corajoso, você consegue entender isso? Que Deus prometeu para você que Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. E a única coisa que Ele te pede é ser forte e corajoso.
A única coisa que Ele te fala nessa noite: tenha vontade de lutar, tenha vontade de batalhar. Esse é o nosso ano, casa. Esse é o seu ano, igreja. Esse é o ano da sua vitória. Esse é o ano que quantas crianças virão ao mundo? Quantas vieram? Ana Cecília, Estela, quantas outras crianças virão? E será que nós vamos continuar com as mãos atadas, dizendo: não foi dessa vez, Deus não falou comigo, Deus não fez isso? Ou será que a gente vai levantar e nós vamos falar: nós vamos para a guerra? Deus mandou a gente marchar 7 vezes em volta das muralhas, nós vamos marchar e nós vamos vencer, porque o inimigo já está nas nossas mãos e nós vamos vencer essa luta nesse ano. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Esse é o momento, mas eu preciso amadurecer. E nessa noite eu quero orar para que Deus derrame sobre a sua vida maturidade. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer: seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!